Professor Dr. Nelson Roberto Antoniossi Filho, mestrando Leonardo Alves Carvalho Rodrigues, desenvolveram no Laboratório de Métodos de Extração e Separação do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás um método que revela com exatidão qual é a concentração exata de álcool no que a gente chama aí de álcool gel. O professor Nelson, Dr. Nelson também, que é nosso matonense, para o nosso orgulho, e ele que vai explicar sobre no que consiste esse teste, se ele pode ser feito pelas pessoas comuns ou só em laboratório, e nas testes que eles fizeram, que constatação aqui e conclusão chegaram e tudo mais. Bom dia, professor, bom dia, doutor, bom dia, Nelsinho. Pronto, para os matonenses, porque para o nosso orgulho ele é matonense, amigo querido de todos aqui, mas na entrevista aqui, o professor doutor titular da Universidade Federal de Goiás. Bom dia, Nelson. Bom dia, meu querido Daércio Neto. Bom dia a todos aí que estão com a gente na Rádio Saudades FM, na TVM. Bom dia para Matão, saudades de todos vocês aí. E aí eu pergunto, no que consiste esse método que vocês desenvolveram aí para constatar a eficácia do álcool, Nelson? No início da pandemia, em março de 2020, quando as coisas começaram a fechar, né, o país começou a entrar em lockdown, né, nós tomamos uma atitude aqui no laboratório, né, nós combinamos o seguinte: vamos vamos produzir álcool gel, né, e ceder o álcool gel às instituições que estão na linha de frente, né, do combate à Covid, né? E aí, aqui nós temos o Hospital das Clínicas da UFG, né? E nós começamos a procurar metodologias para controlar a qualidade do álcool gel que a gente estava produzindo. E, infelizmente, não existia metodologia para isso. O álcool gel é um produto antigo já se tem álcool gel no mercado há muitos anos, né? Ele era muito usado sempre para limpeza, né? Para retirar poeira, enfim, não era... O uso principal do álcool gel não era para se fazer o combate à Covid. Tem o álcool gel de uso hospitalar, que esse sim é de uso microbiológico, né? Mas a principal linha de produção de álcool gel era para limpeza e não para combate a micro-organismos ou Covid. E aí nós verificamos que não havia nenhuma metodologia de controle de qualidade de álcool gel. Existe, né, a metodologia para controle de qualidade do álcool 70, o líquido, né, mas não, quando se adiciona um polímero para se formar o gel, a partir daí esse produto não tem um procedimento de controle de qualidade. A Anvisa tentou desenvolver no ano passado, mas fracassou nisso, fez uma metodologia errônea que estava superestimando o teor de etanol. Nós fomos, inclusive, acionados pelas empresas que produzem álcool gel para ajudar nessa situação, porque a Anvisa estava tirando o álcool gel do mercado, que estava com teor de etanol superior ao que se esperava. Logicamente que ninguém quer jogar dinheiro no lixo, né? E colocar etanol em conteúdo superior ao que se espera é jogar dinheiro no lixo, né? Ninguém faria isso, né? Isso tudo, quando nós vimos que nós não tínhamos procedimento de qualidade para controlar a qualidade do álcool gel que a gente ia produzir em laboratório para doar aos hospitais, e quando nós vimos que a Anvisa estava com problemas para fazer isso, eu sempre digo, né, que em ciência toda diversidade é uma oportunidade. E aí isso gerou, né, a ideia de desenvolvermos essa metodologia. Nós temos uma experiência muito grande no desenvolvimento de metodologias, né? E uma metodologia você precisa desenvolver e validar. Você idealiza ela e depois você confirma que ela é correta, que ela vai te dar um resultado exato. E nós fizemos todas essas etapas num trabalho de mestrado e resolvemos fazer a fiscalização, né? O monitoramento da qualidade do álcool gel no mercado. Só para concluir a história do início lá da pandemia, nós desistimos da ideia de produzir álcool gel para doar para os hospitais e produzimos o álcool 70, o álcool líquido, que é aquele que facilmente você verifica o teor de etanol, tem metodologia para isso. Mas aí nós fomos até o mercado, né? Adquirimos 70 amostras de álcool gel aqui do mercado, muitas delas produzidas e comercializadas também aí em São Paulo, tá? Pelo menos metade delas produzidas aí em São Paulo e com certeza comercializadas também. Se estão aqui em Goiás, com certeza vão estar aí em São Paulo, à disposição para vocês, né?
E 40% dessas amostras que nós analisamos estavam em não conformidade, não somente com relação ao combate ao Covid, mas com relação ao conteúdo declarado de etanol no rótulo. O que era mais comum aí? Combate ao Covid. O que era mais comum nessa desconformidade aí? O teor de etanol. Normalmente mais o teor de etanol ou menos estava abaixo daquilo que se espera. Abaixo? Abaixo. E isso não tem desculpa nenhuma, né? Nós somos o segundo maior produtor de etanol do planeta. Nós só perdemos para os Estados Unidos. São Paulo, por exemplo, é o maior produtor de etanol do país. Então, não falta etanol, né? Na época do combate ao Covid, faltou muito o polímero que faz o gel. Mas o etanol é um produto altamente disponível no país. Então, não havia justificativa para não se ter um teor de etanol adequado para esse tipo de substância que é tão importante na linha de frente do combate ao Covid. Não, o sujeito é um criminoso se ele produz intencionalmente, isto é, sabendo, ele produz e submete as pessoas à confiança de que o produto dele tenha 70% e ele está fazendo com 50%. Um cara desse tinha que ser considerado um criminoso, né? Ele comete um crime contra a humanidade, ainda que a humanidade não vá usar a marca do produto dele, mas olha a extensão do dano. Sim, e ele estava tudo protegido, né, pela própria ausência de controle de qualidade disso. A gente tem que distinguir bem. É muito fácil saber o teor de etanol numa mistura de etanol com água. É muito simples. Se a gente quiser saber o teor de etanol, do etanol combustível que a gente usa para abastecer os veículos, é muito fácil fazer isso. Se a gente quiser saber o conteúdo de etanol, lá no etanol 70 líquido, que tem na disposição no mercado, é muito simples fazer isso também. O problema é quando ele se torna um gel. Quando ele se torna um gel, aí não havia controle de qualidade. E isso não é uma deficiência de agora, é uma deficiência que existe há muitos anos. E o álcool gel está no mercado há muitos anos. Então, faltou aí por parte das agências reguladoras, né, a preocupação também de desenvolver metodologias para esse produto que é tão importante agora no combate à Covid, não é? E o método de vocês é um método que o consumidor comum, uma pessoa comum pode fazer, ou isso é coisa de laboratório? Não, isso é coisa de laboratório, é um método instrumental. Usa um equipamento que custa algo em torno hoje de R$350 mil, não é um equipamento barato, mas que nós temos aqui à disposição. E esse ensaio precisa ser feito em laboratório. Não dá para a pessoa simplesmente olhar para o álcool gel, fazer qualquer ensaio mais simples e determinar o conteúdo desse produto. Então, apesar do esforço de vocês, a relação de consumidor e as marcas que existem aqui, o consumidor fica desguarnecido, né, Nelson? Eu vou comprar lá um produto, tem algum jeito de eu, sei lá, como consumidor, na hora da compra lá, identificar, perceber ou escolher por marca, enfim, tem algum jeito de o consumidor se defender na hora da compra? Não, infelizmente não. E a gente poderia pensar assim, vamos levar as marcas tradicionais, né? Mas até com marcas tradicionais nós observamos que havia problema na produção do álcool gel. Até com grandes fabricantes? Então não é uma coisa assim, porque quando a pandemia surgiu, né, isso foi uma oportunidade que muitos visualizaram para produzir os produtos que a pandemia iria consumir, né, e o álcool gel é um deles, né. Então muitas empresas que não tinham a tradição em produzir álcool gel, não era um produto de linha da empresa, começaram a produzir isso, porque não é, do ponto de vista químico, é algo muito simples. Essas empresas também, acho que com o tempo perceberam, né, que não havia metodologia de controle de qualidade oficial e que isso poderia ser facilmente burlado, né? Quem é que saberia qual é o conteúdo de etanol que está ali dentro do produto, né? E isso começou a ser usado, mas aí nós entramos em ação, né? Nós fomos atrás esse é um papel que a universidade exerceu muito nessa pandemia, né? Aqui o nosso laboratório foi o primeiro laboratório da UFG, um dos primeiros do país, a executar uma atividade em prol do Covid, em prol do combate ao Covid, né? E isso tudo se espalhou pelas universidades, né? Depois aqui, outras unidades da UFG desenvolveram testes para Covid. Você entrevistou uma ex-orientada minha, né, que hoje é professora, que desenvolveu um teste para Covid.
Nós tivemos aqui a produção de máscaras, de luvas, enfim, de tudo aquilo que era necessário para o combate à Covid. A universidade fez isso, mesmo tendo muito pouco dinheiro hoje. A gente sempre tira do nada, tira alguma coisa importante, né? E isso mostrou que as universidades têm um papel fundamental, né? E está mostrando novamente, né? Porque o álcool gel é um produto de linha de frente do combate à doença, né? E se você utiliza um álcool gel que não tem eficácia desejada, você está achando que está se protegendo e você está se contaminando, né? O que é um absurdo, né? Como você disse, né? É criminoso, né? Nelson, e se o álcool tiver acima de 70%? Na verdade, Daércio, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, estabelece que o conteúdo de etanol, para que o produto seja eficaz, esteja entre 60% e 80% de etanol. A Anvisa, ela restringe um pouco mais esse conteúdo, vai de 63% a 77%. Isso para o etanol, isso para o álcool gel, que não é de uso hospitalar. O de uso hospitalar tem uma restrição maior ainda, ele tem que estar numa faixa muito menor de desvio com relação aos 70%. A questão é que os microbiologistas já testaram isso, né? Não adianta você utilizar um etanol quase 100%, tá? Isso não é eficaz para o processo. O etanol evapora muito rápido e você precisa de um pouco de água na presença de etanol por conta de um processo chamado de osmose, tá? Além disso, a osmose é importante para fazer a penetração do etanol na célula e romper a membrana da célula. Então, para romper a membrana do vírus, você precisa ter uma determinada quantidade de água no exterior do vírus também. E essa quantidade de água no exterior do vírus é dada pela mistura de etanol e água nessa concentração de 70%. Com isso, você permite com que o etanol não evapore e que ele entre nas células, que ele faça a denaturação das proteínas, que é o rompimento das cadeias das proteínas, né, na parede celular, e aí o vírus seja inativado, né, o vírus acabe tendo a parede celular rompida, né, e aí ele não consegue mais agir, né. Então, o conteúdo do etanol, ele não pode ser 100%. Não adianta você querer usar um álcool 90 e alguma coisa, tá, por cento, que ele não vai ser tão eficaz quanto o álcool 70. A água é parte da... Então, abaixo de 60, aí o conteúdo de etanol fica muito baixo para fazer esse processo de denaturação proteica. Então, é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Você tem que ter ali um equilíbrio, um teor, que é esse de 70%, né? Mais ou menos aí 10%, de acordo com a OMS. Fora a questão de que um álcool puríssimo, aí, ó, beirando a uma condição de ser puro e tal, ele também é muito mais inflamável, né? Você aí corre mais riscos de incêndio, eu imagino, Sim. né? Sim, tem também esse lado, né? Mas o lado principal, né, é a atividade com relação ao vírus, né? Esse é o principal. Se tivesse que usar 100%, mesmo sendo inflamável, teríamos que usar. Mas o principal é por conta dessa situação que eu disse, né? De eficácia no combate ao vírus, né? Que é mais alta nessa faixa de concentração de etanol. Você está dizendo que o álcool hospitalar é menor que os 70%? O álcool hospitalar, a faixa de concentração não é que é menor, o desvio permitido é menor. Para o álcool 70, para o uso normal, né, para o uso que a gente faz no dia a dia para o combate ao Covid, se admite aí pela OMS um desvio de até 10% dessa concentração. Ela pode ir de 60% até 80% de etanol em água. Para o álcool hospitalar, o desvio é menor. O que significa isso? A OMS e a Anvisa só permitem que a concentração de etanol seja de 68,25 até 71,75. É uma faixa mais restrita de aceitação da concentração de etanol. E esse tipo de etanol, como nós não temos acesso, né, um álcool que somente os hospitais têm acesso, nós não analisamos, mas também precisaria ser analisado, porque seria um absurdo, mais uma vez, né, mas algo que pode ser esperado, né, com relação a essa realidade, como nós vimos, né, que um álcool usado em hospitais não tivessem aí a especificação correta, né? Desde o começo da pandemia que passou a se falar em álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel, só que nem sempre é gel, e às vezes ele é líquido. O líquido também tem eficácia?
Desde que na concentração de 70%, mais ou menos 10%, sim, ele tem eficácia. Qual que é a ideia de usar o gel? O gel, ele hidrata as mãos, né? Ele deixa, se você usar só o álcool 70 líquido, você vai ressecar as mãos com facilidade. Então, o polímero, ele serve como um hidratante, né, como um umectante, para poder diminuir os impactos do uso somente do álcool 70 numa solução aquosa, né? Então, mas eu uso muito o álcool 70, até porque quando veio a pandemia, né, o álcool gel, para ser produzido, ele precisa de um polímero de poliacrilato, que quem produz é basicamente a China. E a China jogou o preço lá em cima, né, e houve muita falta desse produto no mercado. Hoje nós trabalhamos aqui no laboratório tentando desenvolver um polímero alternativo para esse poliacrilato que é vendido pela China. E aí, o que aconteceu, Daércio? Buscou-se soluções para substituir o poliacrilato. E uma das soluções que se encontrou foi utilizar produtos à base de celulose. A celulose também forma aquele gel, só que ela forma um produto que é mais translúcido, não é transparente quanto o álcool gel feito com poliacrilato, e ele tem um efeito que é chamado de rolling out. É como se você tivesse, quando você esfrega o álcool nas mãos, parece que ele deixa um resíduo, ou então ele fica grudento nas mãos. Esse álcool gel, ele normalmente é feito à base de celulose, um produto que forma gel, mas é um produto mais barato, e que é um produto também que não tem tanta qualidade assim, né, com relação à propriedade de hidratação das mãos, né? Ele ainda deixa esse resíduo. Mas é uma alternativa, né? Mas aí, nesse caso, o maior fabricante é a China, de novo. A China manda tudo no mundo, né? Não, você precisa da grampolha, da parafuseta, do verabrequim, sei lá do quê. Adivinha quem faz? Né? Aí veio o vírus e agora, para fazer o álcool tem que comprar um componente da China. Tem que ter... Rapaz... Mas isso é explicável, né, Dex? Não, eu tô só questionando, sempre de lá. Sim, mas o poder no mundo hoje, Daércio, é dado para quem tem conhecimento. A China investe muito em conhecimento. A Coreia também. Eu estive no Reino Unido, em Cambridge, em 2019, e Cambridge é uma universidade maravilhosa, né? Você tem ali Newton, Darwin, que saíram ali daquela universidade, né? E outros grandes pesquisadores renomados, e a maior parte dos estudantes que eu encontrei em Cambridge são chineses. A China enviou estudantes para esses grandes centros, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não consegue manter nem os estudantes dentro da própria universidade brasileira, quanto mais enviá-los para o exterior, né? Então, hoje, se você quer ter o domínio, se você quer ter um país desenvolvido, você precisa investir em conhecimento. E foi o que a China fez. É o que a Índia está fazendo e foi o que a Coreia fez também. O mundo não se domina mais com armas, o mundo se domina com conhecimento. A grande arma hoje é o conhecimento. Sem isso não. A informação é importante, mas o conhecimento, e parece, a meu ver, pelo menos, parecem coisas iguais e não são exatamente. Você pode ter um sujeito aí que tem informação de tudo, mas o conhecimento do que vem a ser aquilo, né? Na prática e tudo mais, ele não tem. Professor, assim sendo... aliás, deixa eu voltar, que você estava falando sobre investir em conhecimento, e eu me lembrei daquele teu programa, teu projeto aí, tua pesquisa, pela qual é possível detectar que uma pessoa tem algum câncer no seu organismo, e se for inicial ele nem sabe, mas a partir da cera do ouvido. Já até fizemos entrevista há alguns anos sobre isso. Quem conduz essa pesquisa toda é o próprio professor Nelson Roberto Antoniossi Filho, com quem eu estou falando. E de lá para cá, eu queria saber qual foi a evolução que essa pesquisa teve, em que grau, em que momento ela está exatamente agora, Nelson. Bom, nós tivemos um prejuízo muito grande, Daércio, com a pandemia, porque com isso, o que acabou ocorrendo? As pessoas com câncer, elas fugiram dos hospitais, como todo mundo, né? Ninguém queria enfrentar um hospital com medo de adquirir a doença, né? Esse é um problema muito grande que o Brasil e o mundo vai ter que enfrentar nos próximos anos,
porque muita gente adquiriu câncer nesse período e pela ausência de diagnósticos, né, porque ninguém foi até os hospitais para fazer diagnóstico, né, muita gente está com câncer e não está sabendo. Então, provavelmente no ano que vem, nós vamos ter uma diminuição do número de casos de câncer relatados no país, mas não porque diminuíram, simplesmente porque não foram diagnosticados. O que é um problema muito sério, porque a distribuição de recursos do Ministério da Saúde é feita com base na demanda por doenças no ano anterior. Se foi relatado um número pequeno de pessoas com câncer, com certeza as verbas para investimento em câncer no ano seguinte vão ser menores. E aí, o que acaba acontecendo? Praticamente nós não tivemos acesso aos hospitais nesse período que a pandemia se alastrou. Então, nós continuamos estudando alguns casos pontuais, né? E a grande novidade que nós temos com isso é que nós estamos conseguindo diagnosticar câncer 18 meses antes dos testes convencionais, bioquímicos e de imagens. Chega um ano e meio antes. Que são os exames padrão, né, para se diagnosticar câncer, né? Nós já temos casos aqui em que a pessoa totalmente assintomática, não tinha a mínima ideia de que tinha um câncer, e nós acabamos descobrindo esse câncer, ele foi evoluindo e em um determinado momento, 18 meses depois, ele apareceu pelos testes convencionais. O que a gente faz hoje é que o câncer não é só uma doença genética, né, como sempre se pensou, né? O câncer também é uma doença metabólica, e o que nós fazemos é estudar o metabolismo, né, do indivíduo, né? E a partir do metabolismo a gente consegue diagnosticar. Algumas coisas nos surpreenderam, né, porque quando a pesquisa foi divulgada, eu fui chamado até para o Congresso Nacional para poder dar entrevistas, né? Disse que nós precisaríamos de um aporte de recursos, porque hoje até para bolsas para estudantes está tudo muito difícil, né? Prometeram muita coisa lá e até hoje nós não vimos nada, sabe? Infelizmente, parece que os políticos gostam de tirar foto com a gente, né? Para aparecer, né? Para dizer, olha, estou com aquele professor aqui que fez tal pesquisa e depois eles desaparecem, né? E quem sabe um dia eles voltem, né? Mas enfim, nós estamos agora com parcerias com uma universidade americana para poder ajudar no desenvolvimento do trabalho. E agora a próxima etapa que nós vamos começar é atender, né? Tentar diagnosticar o tipo de câncer que a pessoa tem. Porque até então a gente não consegue diagnosticar o tipo de câncer, a gente só diz que a pessoa tem câncer. Então o próximo passo agora é tentar dizer, olha, é um carcinoma, é um linfoma, é uma leucemia, por exemplo, enfim, deixar o câncer um pouco mais específico, é a próxima etapa. Mas, infelizmente, isso vem sendo feito como se fosse assim, né, como tanque de guerra, né, na força de vontade, porque apoio governamental nós não temos, o projeto não tem nenhum fomento governamental, e a pandemia atrapalhou muito, mas a gente vai chegar lá, a gente vai deixar esse teste à disposição da população, já tem muita gente sendo salva por isso. Eu não sei se vocês viram um depoimento que houve na TV Brasil, a TVM, né? Ela retransmite, né? A TV Brasil, né? Eu dei uma entrevista na TV Brasil e uma das pessoas que nós diagnosticamos câncer precocemente se manifestou ali, né? Agradecendo muito o fato de a gente ter diagnosticado algo que o médico dizia que era, o médico dela dizia que era um falso positivo. E depois, a hora que foram ver, o câncer estava lá. Estava mesmo. Então, a partir da cera do ouvido, minha gente. Sim. Então, Nelson, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia aí. Um grande abraço a toda a sua equipe aí na Universidade Federal de Goiás. E um abraço aqui de saudades de tantos amigos, enfim, que certamente estão acompanhando agora. Bom dia, Nelson. Bom dia, Daércio. Um grande abraço a todos aí. Outro abraço. Tchau, tchau.